Oi pessoal, bem-vindo ao canal Ciência Real. Queria fazer esse vídeo aqui com um assunto que tangencia um pouco a questão da ciência, né, das ciências praticadas nas universidades, como isso gera riqueza, mas eu acho que faz sentido trazer esse tipo de vídeo, esse tipo de discussão, principalmente porque com o tempo a gente vai percebendo que não é só ciência, que não é só conhecimento técnico, infraestrutura, que a gente precisa cuidar de outras camadas, né? Outros aspectos que também são importantes aí no desenvolvimento tecnológico. Primeiro você tem que ter um desenvolvimento pessoal, né? A questão é que muitas vezes as pessoas vão dizer para você, eu diria que mais de 90% das vezes, que a sua ideia não é boa, que ela não vai dar certo. Esse é um ponto que você tem que ter muito cuidado, né? Tome isso como um desafio. Eu escutei muitas vezes que o projeto, que a gente não ia conseguir tirar o cromo de forma economicamente viável, tecnicamente viável, do resíduo do couro, né? Hoje é uma indústria comercializando o produto, né? Empregando pessoas. Então, mas eu escutei muitas vezes que não seria possível. É o que você vai escutar na maioria das vezes. É da natureza, é da nossa natureza, né? Então, tome isso como um desafio. Prove para você e para as pessoas à sua volta, e às vezes bem próximo, né, essas pessoas, que eles estão errados, né? Tome isso como um desafio e você vai ver que vai funcionar, que vai dar certo a sua ideia no final. E o importante nem é o final, né? O importante é trilhar o caminho. Então, na maioria das vezes, você vai provar que a sua ideia funciona. Algumas poucas vezes que a sua ideia não funcionar, você trilhou o caminho e adquiriu conhecimento, aumentou a sua base científica. Isso vai te ajudar nos próximos projetos. Pense da seguinte forma, não existe só você, só o eu do presente. Pense em você como o você do presente e o você do futuro. Faça sempre as coisas, e aí em vários aspectos, né? Não só científico, mas em termos de investimentos também. Mas vamos nos ater aqui aos aspectos científicos, tecnológicos. Pense em você como o você do presente e o você do futuro. Faça tudo sempre pensando nos dois. Se você faz algo pensando que existe um você, um eu do futuro, as coisas mudam. A forma de pensar muda, e aí nas questões pessoais, que fortalece depois as questões mentais, que depois vai te ajudar nas questões científicas, né? Então, é como na teoria dos jogos, se você faz as coisas o melhor para você e o melhor para o outro, acaba potencializando o seu benefício, né? E o bom nesse caso é que o outro é você mesmo, é o seu eu do futuro. Então, sempre que você pensar em desenvolver algo, pense que se não funcionar para o seu eu do presente, você vai acumular conhecimento, e esse é o segredo, né? Depois a tecnologia virar um negócio, é você aplicar o seu acúmulo de conhecimento, o seu eu do futuro será beneficiado por isso. Tem um experimento bastante famoso aí, que é o experimento do marshmallow, né? Não é o experimento da farinha, quem é do norte de Minas sabe do que eu estou falando. É o experimento do marshmallow, onde os profissionais, aí, os psicólogos, numa sala com uma criança, oferecem um marshmallow. E o teste é o seguinte, eles dizem para as crianças, olha, eu vou sair da sala, vou deixar esse marshmallow aqui, se eu voltar e você não tiver comida, você vai ter uma premiação, você vai ser beneficiado com
outro marshmallow. Como vocês podem imaginar, as crianças não pensam muito no eu do futuro, né? Não é da natureza delas. Elas querem se beneficiar do prazer imediato, né? Algumas comem o marshmallow, outras não. Outras esperam para ganhar o prêmio, né, de mais um marshmallow. E os psicólogos acompanham essas crianças ao longo da vida, né, essas que passam por esse experimento, e eles provam, né, com esse experimento, que as crianças que tendem a esperar pelo prêmio, a esperar pelo prazer futuro, né, de não comer o marshmallow ali, mas pensando no eu do futuro, são mais bem-sucedidas na vida, tem menos problemas com famílias. Então, o termo que eles usam técnico é preferência temporal. Ter baixa preferência temporal muitas vezes te traz mais sucesso, é uma camada mais importante para te trazer sucesso na vida do que o QI elevado. Então, muitas dessas crianças que têm baixa preferência temporal, que esperam para o segundo marshmallow, às vezes não são as mais inteligentes da sala, né? Mas são as mais bem-sucedidas. Então, essa é a primeira lição, né? Então, pessoal, por que eu tô falando isso, né? Qual a relação disso com a ciência, com esse canal de ciência, né? Com o desenvolvimento de tecnologia? Eu acredito que a ciência também é assim, né? Com esses anos todos aí como professor, eu já orientei muito tipo de aluno, né? Aluno de diferentes origens, condição financeira, tudo que vocês puderem imaginar, né? 22 anos como professor da universidade. E o que a gente percebe é o mesmo, né? Que o observado aí no teste dos marshmallows, né? O aluno, aquele que se dedica mais, aquele que se esforça mais, ou seja, aquele que pensa no eu do futuro, aquele que acumula conhecimento sem, naquele momento, entender bem para que serve aquilo, né? A gente escuta isso bastante nas disciplinas, né? Para que isso vai servir para mim, né? Distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica muda tudo, né? Fundamento. Te faz ter ideias legais depois e importantes para o seu empreendimento, para a sua tecnologia. Mas é difícil olhar para o futuro e conectar todos os pontos, né? Então, é mais um ato de fé mesmo, de estudar, de acumular conhecimento. E o que a gente observou, o que a gente observa ao longo desses anos aí como professor, orientador, é que esses alunos, esses que pensam no eu do futuro, acumulam conhecimento sem isso ter muito a ver com uma aplicação no presente, né? São os que têm depois melhores posições profissionais, pelo menos na parte acadêmica e até nas indústrias, né? Imagina também, né? Se coloca no lugar do aluno fazendo um doutorado ali, né? 4 anos, recebendo uma bolsa miserável, que não dizer esse termo, né? E sem garantias de que após 4 anos, tomando grito de professor, de orientador, dependendo do orientador, bastante grito, né? Que não tem garantias nenhuma de que depois do doutorado ele vai ter um bom emprego, um emprego com um bom salário, né? Não existe essa garantia. Como eu contei no caso passado, né? Quando eu terminei meu doutorado, não existia concurso, bolsas, mas foi a melhor coisa do mundo, né? Fui parar em Erechim e lá muitas coisas aconteceram, né? Então esse é o aspecto, né? Que eu gostaria de deixar aqui como mensagem. Então a mensagem é essa, né? Eu penso que na ciência é assim também.
é preciso se dedicar, não vem nada fácil, né? Não cai do céu, sem esforço, sem dedicação, que pode até não parecer fazer sentido no primeiro momento, mas com esforço, dedicação, as coisas acontecem. Eu estou convencido de que cada um colhe aquilo que planta, né? Isso baseado na experiência ao longo desses anos. Então esse eu acho que é o segredo, né? Se dedicar, estudar, acumular conhecimento, que as suas ideias darão certo depois, né? E além do mais, o primeiro milagre já aconteceu, né? O arquiteto do universo aí, o maior de todos, nos deu a vida, essa oportunidade de estar aqui. Isso precisa ser honrado, precisamos ser agradecidos por isso, né? Então, ninguém nos deve nada, pelo contrário, né? Essa oportunidade de estar aqui, nesse momento, né? Nós é que temos que agradecer e, no mínimo, honrar isso e nos esforçar bastante e tentar levar as tecnologias para a sociedade. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo eu volto aí com mais uma... Continuando, né, as questões do carvão ativado. Quero mostrar estudos de caso e trabalhos bem legais desenvolvidos na Universidade Brasileira. Um abraço. Fica com Deus.